Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei falar sobre o ocorrido em Novo Hamburgo, né? O caso do atirador de Novo Hamburgo, né? Que fez várias vítimas, né? Algumas fatais e muitos feridos, né? E é um caso que tomou ampla repercussão nacional aí. A maioria já deve estar sabendo do que ocorreu, né? Foi um caminhoneiro, né, de 45 anos. Ele tinha esquizofrenia e aí ele havia parado com tratamento, né? E ele, não sei se surtou, e ele fez refém a sua família, tudo, né? E então houve aquela troca de tiros com a polícia e tudo mais, né? E ele era CAC, né? Eu procurei pesquisar muito, né? Antes de dar a minha opinião, né? E assim, CAC, eu via nos vários sites, ele era CAC, mas não tinha explicação, né, do que é CAC, né? CAC é a sigla para é, caçador, colecionador e atirador desportivo, né? Então, é, é isso, né? Ele tinha porte de arma, dois portes de armas para essa prática aí, para esse hobby, e dois portes de armas para defesa pessoal, uso pessoal, né? Aí vem a questão, como é que ele conseguiu, né? Tendo esquizofrenia e sendo internado 4 vezes, né? Então é um pouco estranho isso aí. Mas o ocorrido todo mundo já sabe, né? Pelo que eu pesquisei, houve uma discussão. O pai dele queria que ele saísse de casa por causa do comportamento, acho que devia estar agressivo, né? Ele estava afastado do trabalho, mas ele não resolveu, não quis sair de casa, então houve essa discussão. Então o pai dele chamou a polícia. Então a polícia tratou como uma ocorrência de maus tratos a idosos, né? Então eles chegaram lá e foram recebidos a balas, né? E acho que foi nessa aí, na primeira vez que houve o policial, né? Teve essa vítima fatal aí, porque não estava preparado, né? Então vieram reforços em tudo, reforços, depois eu vou olhar como se pronuncia direito isso aí. E aí durou 9 horas, né? Começou à noite, no dia anterior, e terminou por volta das 7 horas da manhã, 9 horas. O BOP foi chamado, mas pelo que eu vi, o BOP demorou a chegar. E os policiais realmente não estavam preparados para aquele tipo de ocorrência, né? Muito difícil, né? Pequena cidade, né? Cidade tranquila, pacata e tudo, acontecer uma coisa dessas, né? Mas realmente eles não estavam preparados pela intensa troca de tiroteios, né, pela demora em resolver a questão. é, o caminhoneiro ele tinha não só as armas, mas tinha muita munição, né? Então dizem que foram uns 300 tiros durante a madrugada aí. Pelas paredes, né, dá pra ver que foi muito tiro mesmo, né? Mas eu não tô aqui querendo culpar a polícia, né? Acho que isso aí cai tudo, né, por conta da polícia, né? Mas as pessoas falam, ah, foi culpa, a polícia agiu mal, né? Mas o que ela deveria ter feito na situação daquelas, né? A casa, o cara tá lá surtado, refém a família toda, né? Então, eu acho o seguinte, ninguém fala nos políticos, né? Que deveriam ter feito leis aí, né? Porque a pessoa tem a lei, a pessoa com o transtorno mental não pode ter porte de arma, né? Mas talvez ele tenha conseguido esse porte de arma quando estava estabilizado e tudo, né? Ele deve ter escondido o fato, então foi antes, né, do ocorrido, né? Dos surtos aparecerem, né? E ele foi internado 4 vezes também, gente. Então, eu acho que houve uma falha aí, né? Acho que os políticos deveriam votar alguma coisa, uma lei, que houvesse uma fiscalização de 6 em 6 meses, né? Uma revisão, né? Não só nos civis, né? Na população, mas como todo mundo que porta arma, né? Até os policiais, que todo mundo está sujeito a surtar. E eu pesquisando o assunto, né? Infelizmente a politicagem no Brasil sempre entra em tudo, até nas tragédias, né? Aí teve um site lá que falou que a culpa é do antigo presidente, que o presidente atual está resolvendo a situação. O site aí realmente tem algumas coisas boas, mas outras, pelo amor de Deus. O cara já fui ver o vídeo lá e já
logo falando de político, né? Que a culpa é de político e tal. Mas a lei, é clara, ali não permite, né? Então cabe aí os políticos votarem a lei, né? Não é só o presidente. Gente, eu não estou defendendo ninguém não, mas acho que os deputados aí deveriam, né, votar essa lei aí. Né? Já que certas pessoas podem portar arma, né? Mas, gente, aqui no canal a questão não é política, eu quase não gosto muito de falar. A questão mais é do fato da mídia sempre colocar a esquizofrenia muito, assim, destacar muito o fato da pessoa ter esquizofrenia quando tem uma ocorrência dessas, né? Assim, o caminhoneiro era esquizofrênico e tal. Isso aí tava direto, né, gente? E se fosse seguir essa linha de raciocínio, então eles deveriam colocar assim, homem normal sequestra o homem normal não sei o que, tal e tal. Mas não faz isso porque é normal, o homem normal, o dito normal, fazer isso, né? É só ler as manchetes aí, né? Nos sites e tudo, né? É normal. As cadeias aí estão lotadas de pessoas ditas normais, né, gente? Se a gente fizer um índice, né, para fazer uma pesquisa, 1% da população tem esquizofrenia. Então você pega 200 mil pessoas ditas normais e faz uma comparação com 2 mil pessoas com esquizofrenia. 2 mil pessoas, né? Fazendo a proporção aí de 1%, né? Aí você pega a ficha da pessoa, ficha criminal, se tiver, né? Você vai ver que o índice de violência entre as pessoas ditas normais é maior do que os da pessoa com esquizofrenia. Verdade também, assim, na questão de ocorrências policiais, é que tem mais ocorrências contra os portadores, né, os portadores, do que dos portadores cometendo algum ato de violência, né? A verdade é essa, gente. Sim, então, violência, maus tratos, né, abandono e por aí vai, né? Então, quando a pessoa com esquizofrenia comete um ato desses, vira manchete aí por vários dias, em todos os sites, canais de comunicação, aí fica marcado, né? A gente fica carregando esse preconceito aí e esse estigma, né? Inclusive tem um caso aí parecido, o atirador de realengo, né? É um cara que ele sofreu bullying na infância, né? Ele era psicopata, né? Mas um dia após o ocorrido, um pseudo-psiquiatra foi na televisão e falou que ele tinha esquizofrenia. Esse psiquiatra, inclusive, não era do Rio de Janeiro. Então ele não teve acesso a nenhum laudo, nenhum receituário, nenhum prontuário, né? Ele apenas achou. Ele se baseou no achismo dele, né? Como que pode, né? E inclusive nem precisa ser muito expert no assunto, né? Eu fiz um vídeo e falei que esse atirador de realengo era um psicopata. Porque inclusive ele sofreu bullying na infância e tudo mais. Inclusive tem o psiquiatra aí conhecido, acho que é Leonardo Palmeira o nome dele. Ele é do site Entendendo Esquizofrenia, ele também afirma que o atirador de realengo é psicopata, né? Ele falou isso com para uma amiga minha, né? Que consultava com ele na época, né? Tem um advogado, vou colocar o link do vídeo dele aí na descrição do vídeo, que é um cara, sei lá, assim, um pouco radical, né? Ele gosta de citar o termo esquizofrênico com ênfase, né? Com uma certa ironia, né? Ele fala, é o esquizofrênico mesmo, eu falo mesmo, é o esquizofrênico. Acho que com uma certa ironia também, não sei porque, não sei, e assim, ele é um pouco mal informado, ele fala que 99% dos casos de surto é por causa de droga, de maconha. Ele não acha que a situação pode ser por conta de uma situação genética, a esquizofrenia, por exemplo. No caso do caminhoneiro, talvez seja genética, né? Porque o pai dele também tinha esquizofrenia, né? Esse advogado acho que não pegou essa informação, acho que na pressa, né? De ganhar like, curtida, né? Mas o pai do caminhoneiro tinha esquizofrenia. Então, vários parentes de portadores têm esquizofrenia. Isso eu sei porque eu conversei, né? Com vários, né? Então, a gente que não é profissional, não é advogado, nem psiquiatra, a gente
a gente é um pouco curioso, né, sobre o assunto, então a gente pode falar. Eu acho que eu posso falar um pouco, né? Então, nesse caso aí, talvez seja genética, né? A causa da esquizofrenia do caminhoneiro, e não as drogas como esse advogado falava aí. Fala no vídeo dele, né? Um advogado um tanto quanto preconceituoso, né? E esse advogado é tão mal informado que ele fala que as pessoas com esquizofrenia têm que tomar medicação para o resto da vida. Assim, no Brasil e em países em que a indústria farmacêutica tem um certo poderio, sim. É, poucos não tomam. Alguns, como eu, às vezes tem uns que ficam perambulando pela BR, alguns moradores de rua, e outros que conseguem, né, ir levando a vida, né, sem a medicação, não tomam. Mas no Brasil o pensamento é esse. Esse advogado vê um vídeo aí de psiquiatra e pronto, o psiquiatra fala, é de igual diabetes, gente, esquizofrenia, só tomar medicação pro resto da vida, tá tudo certo. Então esse advogado vê um vídeo e pensa que já está informado sobre o assunto, né? Na Finlândia, gente, apenas 7% dos portadores tomam medicação. 15% tomam, mas 8% melhoram e param com a medicação. Só 7% tomam a medicação pro resto da vida. Isso na Finlândia. Isso deve ocorrer em outros países também. Porque a indústria farmacêutica na Finlândia, ela entra, mas ela não é muito assim, ouvida, né? É ouvida, mas não é muito levada em consideração, né? Inclusive esses 7% que não tomam antipsicóticos, tomam outras medicações, né? Então, gente, concluindo, enfim, as pessoas com esquizofrenia, elas não estão aí nas ruas atirando pedra em todo mundo, elas não estão atirando, portando uma arma e as pessoas com esquizofrenia estão trancadas em suas casas, algumas não saem para trabalhar, outras não saem para estudar, né? Não só por conta da doença, mas por conta do preconceito e o estigma, né, que cerca o transtorno. Bem, gente, eu até costumo falar, né, que tão difícil quanto a doença é enfrentar o preconceito, né, aí da sociedade em relação às pessoas com esquizofrenia. Então, eu tento, né, de uma maneira ou de outra, né, falar de uma maneira simples, né. Eu mesmo tinha muitos preconceitos, né, antes de surtar e tudo, mas hoje eu já procuro, né, entender um pouco, né, não só esse, como outras situações, né, outros transtornos e tudo mais. Então, gente, é isso, né. Espero aí que tenham gostado do vídeo e até a próxima.